Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. E bom, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram. Essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato pra me enviar, né? Algum relato que você queira que apareça aqui no canal, os relatos devem ser enviados por e-mail e o e-mail fica aqui embaixo na descrição do vídeo também. E bom, como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar na introdução do vídeo, então já vamos para os relatos de hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, de curtir esse vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e terceiro e último, a hypar o vídeo se estiver aparecendo aí essa opção para você. Bom, agora sim, vamos ao primeiro relato dessa coletânea. E o nosso primeiro relato se chama O que me segurou naquela barca. Oi, Leandra, tudo bem? Me chamo Vanessa. Esse é meu nome verdadeiro e não há problema algum em você revelar. E bom, como eu sei que você não gosta de enrolação, vou direto ao ponto, que é o relato sobrenatural. Essa história, um tanto quanto bizarra, aconteceu em um parque de diversão. Eita, gente. Em um parque de diversão. Desses que aparecem do nada na cidade, montam rapidinho ali num terreno baldio e ficam ali por algumas semanas. Eu tava com 17 anos na época e fui com uns amigos. Mas acabei me afastando um pouco para ir sozinha na barca, já que eles não queriam ir e eu sempre fui apaixonada nesse brinquedo. E pra quem não sabe, né, é aquele brinquedo, né, que balança de um lado pro outro. E quanto mais ele embala, mais alto ele vai. E como eu já disse, eu amava esse brinquedo. Lembro que sentei lá atrás, bem no final da barca, onde geralmente vai menos gente. E eu me lembro como se fosse ontem. Não tinha ninguém ao meu lado. As únicas pessoas estavam mais pra frente, em umas 4 ou 5 fileiras adiante. Quando o brinquedo começou a embalar, estava tudo certo. Eu tava com aquele ferro de segurança abaixado ali sobre o meu colo e segurava com força, como eu sempre fiz. Mas aí, quando a barca começou a ir mais alto, assim, muito mais alto, do nada eu senti um estalo seco. O ferro de segurança simplesmente pulou para cima e travou lá em cima e não descia mais. Eu tentei puxar, eu forcei ali com as 2 mãos, mas parecia que ele tinha emperrado. E a barca só subia mais rápido e mais alto, até que eu comecei a escorregar no banco. Eu sentia o meu corpo quase voando a cada descida. Era como se eu fosse ser jogada para fora a qualquer momento. E foi aí que eu entrei em pânico, né? Comecei a gritar desesperada. E aí as outras pessoas ali nas fileiras começaram a se virar e começaram a gritar também, tentando avisar, né, o menino que opera o brinquedo. O problema é que ou ele não estava ouvindo ou ele estava fingindo, né? Sei lá. Ou nem ali ele estava, porque eu, pelo menos, não via ele. E então, em meio ali daquele caos, eu senti. Do meu lado esquerdo, como se tivesse aparecido do nada. Quando eu olhei assim, tinha uma figura sentada. E não me pergunte de onde aquilo surgiu, porque até segundos antes eu tinha certeza que eu estava sozinha ali. Mas agora tinha alguém. Eu não consegui ver o rosto, nem dizer se era homem ou mulher. Parecia, sei lá, uma sombra. Mas no sentido assim escuro, sabe? Não, mas não no sentido escuro, sabe? E sim como se a presença em si não fosse totalmente real. Como algo entre 2 mundos. Essa figura colocou uma mão firme sobre a minha barriga. Não com violência, mas com uma força impossível de explicar. Era como se uma âncora tivesse sido colocada sobre mim. E imediatamente eu senti o meu corpo grudar no banco. Mas mesmo assim, sem o ferro de segurança. E mesmo com o brinquedo indo alto demais, eu não saía do lugar. Era como se alguma coisa invisível estivesse me segurando ali, contra todas as leis da física. Bom, meus gritos diminuíram, mas eu ainda estava apavorada. Mas, naquele momento, eu comecei a sentir um tipo de calma, sabe? Uma paz estranha no meio ali daquele pânico. E depois de mais alguns segundos, finalmente o menino lá da frente percebeu a confusão e aí chamou o rapaz e ele desligou a barca.
e ela foi parando aos poucos, até voltar ali para o nível normal e depois parou por completo. E quando parou completamente, a figura ao meu lado simplesmente não estava mais lá. Eu levantei cambaleando e chorando, sem saber se eu agradecia ou se desmaiava. O pessoal correu até mim, né, perguntando se eu estava bem, e eu só sabia dizer que tinha alguém comigo e que alguém tinha me segurado. Mas ninguém viu nada, então todo mundo ficou me olhando ali com aquela cara de confuso. Bom, eu só sei que eu fui embora dali sem conseguir entender, e até hoje eu não sei explicar. Eu só sei que se não fosse aquela mão invisível, sabe, aquela força que me segurou, acho que eu não estaria mais aqui para contar essa história. E assim, o que será que era? Um anjo, um espírito, um guardião? Bom, vai saber. Eu só sei que desde aquele dia eu nunca mais subi em nenhum brinquedo de parque, mas sempre agradeço todas as noites a presença que me salvou naquela barca. E aí a história acaba por aqui. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado. Gente, esses brinquedos de parque tem que ter cuidado mesmo, tá? Eu já fui muito quando era criança, mas hoje em dia eu não tenho coragem, não. E eu acredito que deve ter sido o seu anjo da guarda, e nesse dia você deu um pequeno trabalhinho pra ele. Mas, assim, ainda bem que no final deu tudo certo, porque, gente, esse brinquedo é perigosíssimo. E, inclusive, acho que em toda a minha vida eu só fui uma única vez na barca pra nunca mais, porque realmente você tem a sensação de que ele vai fazer a volta completa. E, assim, gente, não tem segurança nenhuma, então ainda bem que deu tudo certo no final. Muito obrigada por ter enviado. E agora vamos para o próximo, que se chama O Garoto que eu conheci no parque. Oi, Liliquinha. Bom, você pode me chamar de Juju. E assim, eu nunca pensei que viveria algo assim toda a minha vida, e muito menos que um dia eu contaria isso para alguém. Ainda mais para você que vai contar no canal, né? Caso você escolher, e milhares de pessoas vão assistir. Mas enfim, né? Já se passaram muitos anos, mas mesmo assim aquela noite ainda vive na minha cabeça com uma nitidez que arrepia. Então sim, essa história já aconteceu há bons anos atrás, quando eu ainda era adolescente. Hoje já estou mais velhinha e sinto muitas saudades desse tempo que não volta mais. E assim, a história foi ali no começo dos anos 2000, quando eu tinha ali 16 para 17 anos. Naquela época, celular era raridade. A gente vivia mais o presente, sabe? Curtia ali o momento sem estar filmando ou mandando mensagem toda hora. E foi num desses momentos que aconteceu. Tinha um parque de diversão aqui na cidade, pois sim, moro na mesma cidade até hoje. E esse era diferente de todos os parques que já tinha passado por aqui. Esse era um parque grande, que ocupava o terreno inteiro. E olha que nem a festa da cidade costuma ocupar o terreno todo. Lembro que tinha muitas luzes coloridas piscando, música alta e cheiro de pipoca misturado ali com óleo de fritura. Eu fui com os meus amigos numa sexta-noite, estava muito animado, divertido, e a gente ria por qualquer motivo. Lembro que em um certo momento eles decidiram ir no kamikaze. Eu, covarde como sempre, para brinquedos radicais, eu disse que ia esperar do lado de fora. E foi ali, sozinha, perto da grade, que ele apareceu. Um rapaz bonito, sério, com um ar meio diferente, sabe? Era como se ele tivesse saído de outro tempo. Ele usava uma camiseta preta, uma calça jeans surrada e tinha o cabelo um pouco bagunçado, mas de um jeito charmoso. Os olhos dele eram claros, intensos, como se enxergasse além de mim. O negócio foi tão impactante que, como vocês podem ver, eu lembro dele perfeitamente. Eu pensei, ela escreveu. Mas enfim. Ele chegou do nada e perguntou se eu não gostava do brinquedo. E a gente começou a conversar. Ele era gentil, educado, falava baixo, mas me prendia de um jeito estranho. Conversa vai, conversa vem, e a gente acabou se beijando ali mesmo, num cantinho perto das barraquinhas. Não foi nada muito longo, nem intenso, mas foi o suficiente para me deixar completamente encantada. Sabe aquele frio na barriga ali de primeira paixão? Foi isso. Bom, quando os meus amigos voltaram, ele já tinha ido. Disse que precisava voltar ao trabalho no parque
e sumiu no meio das luzes ali da multidão. E eu nem sabia o nome completo dele, nem onde ele ficava, eu só sabia que eu queria vê-lo de novo. Nos dias seguintes, eu não pensava em outra coisa. E como a gente não tinha rede social nem nada, eu decidi que eu ia voltar lá, sozinha mesmo e durante a semana. E na parte da tarde, que era quando o parque estava quase vazio. Bom, quando eu fui, eu fiquei andando pelo parque por um tempo, tentando encontrar aquele rosto entre os funcionários. Mas nada, eu não conseguia encontrá-lo. Até que eu resolvi ir até um dos trailers que ficava estacionado ali no canto, onde pareciam estar os trabalhadores do parque. E eu queria perguntar, ver se achava alguma pista sobre ele. E foi ali que eu vi uma menininha que devia ter uns 11 anos por aí. E ela estava saindo de um desses trailers. Ela me olhou com uma certa desconfiança, mas mesmo assim eu fui até ela e perguntei se ela conhecia, né? Um rapaz ali de olhos claros, alto, bonito, que estava trabalhando ali há uns dias atrás. Disse que eu tinha falado com ele no fim de semana e que eu queria encontrá-lo. Só que quando eu falei o nome dele, sim, ele tinha me dito o primeiro nome. Então quando eu falei, a menina empalideceu na hora. Ela regalou os olhos como se tivesse escutado um fantasma. Sem dizer nada, pediu para eu esperar. Entrou correndo no trailer, ficou lá dentro por alguns minutos e quando voltou trazia uma foto nas mãos. Eu congelei porque era ele, mas eu não estava entendendo por que ela estava me mostrando uma foto e não ele, porque eu queria encontrar ele de novo. E assim, era o mesmo olhar, o mesmo sorriso torto e ele estava na foto com ela, tipo, como se eles fossem irmãos. Mas tinha algo estranho na forma como ela segurava aquela fotografia, como se estivesse carregando uma lembrança pesada demais. E foi aí que ela me disse com uma voz trêmula: esse é meu irmão, mas ele morreu faz uns 3 anos. Ele caiu de um brinquedo enquanto fazia manutenção num dos motores do kamikaze. E foi bem aqui nesse parque, né? Porém, em outro lugar, né? Porque o parque... Entendi. Bom, eu não soube o que dizer. Meu corpo gelou e meu coração disparou. Ela não estava brincando, ela falava sério. E eu senti um arrepio percorrer pela minha espinha de cima a baixo. Eu não estava falando com o irmão de alguém vivo, sabe? E eu beijei alguém que não estava mais nesse mundo. Eu fiquei pasma e saí dali em choque. E nunca mais voltei no parque. Na época ele deve ter ficado uns 3 meses aqui na cidade. E até hoje, Leandra, toda vez que eu ouço essas musiquinhas de brinquedo girando, essas músicas assim de parque, ou então aquele som mecânico, ou aquele cheiro de algodão doce, eu logo lembro daquela noite e chega a me dar um enjoo, um embrulho no estômago. E assim, até hoje eu me pergunto, por que será que ele apareceu pra mim? Por que justo naquela noite? E será que, sei lá, de alguma forma ele queria se despedir de alguém e estava por ali e me viu e gostou de mim? Bom, acho que eu vou morrer sem saber as respostas para as minhas perguntas. Esse foi o relato e espero muito que você goste e que escolha ele para ler em seu canal. Já contei essa história para muitas pessoas e teve uma teoria que ela foge um pouco do sobrenatural, mas gostaria de anexar na história. Uma amiga minha acha que tem a opção de que talvez o menino não queria ser encontrado e pediu para a irmã encenar tudo isso sobre a morte dele. Porque realmente, quando eu paro para pensar, eu senti ele assim muito bem, como se ele fosse de carne e osso. E isso é muito estranho. Mas ao mesmo tempo tem a reação da irmã dele, que foi assim, não tem nem como ela ter fingido aquilo, sabe? Aí o relato acaba por aqui. Deixa eu só ajeitar a câmera porque ela está caindo. E realmente, tipo, essa teoria da amiga dela assim, de certa forma, né, gente, faz um pouquinho de sentido. Não tô dizendo que é isso, mas tem aquela questão também de que, né, ela, assim, conversou com a irmã do menino, e eu acho que, sei lá, ela também não teria tido essa reação que você descreveu. Mas, é muito doido, né? Porque se tivesse alguém ali, tipo, por exemplo, dos seus amigos, que tivesse com você, ou talvez lá de cima do brinquedo, tivesse visto alguma coisa, teria sido interessante, né? Assim, pra te dar essa certeza.
Mas pode ser também que ele estava aparecendo pra todo mundo, né? Ai, gente, vai saber. Mas, querendo ou não, esse tipo de coisa acontece muito, né? Isso da pessoa, às vezes, falecer, ficar presa ali num lugar e ficar aparecendo. Assim, eu já contei vários relatos aqui, eu já escutei muitos relatos parecidos também em outros canais. Então, isso da pessoa, sei lá, parece que volta e curte ali um dia ou uma noite e depois volta pro outro lado. Então, esse tipo de relato é bem comum. Então, assim, eu não duvido, não. Mas é porque eu tô falando isso, gente, porque ela falou sobre a teoria da amiga dela. Só que, eu acho que não. Porque, gente, pra que fazer esse teatro todo? É só falar que não quer nada. Então, sei lá, eu vou descartar isso dessa teoria aí da sua amiga. Eu realmente acredito que era um fantasma, sim. Mas, de qualquer forma, muito obrigada por ter enviado. E vamos para o próximo, que se chama Depois que eu saí da casa do terror, o mundo tinha mudado. O Eliandre, pessoal que assiste o canal. Bom, eu nunca contei essa história antes pra ninguém, além da minha mãe. E mesmo ela não acreditou muito. Mas depois de ver alguns vídeos no canal, resolvi compartilhar o que aconteceu comigo. Porque talvez, Leandra, você entenda e possa dar uma explicação, ou talvez quem estiver assistindo, né? Pois vou estar lendo os comentários caso o vídeo apareça no canal. Bom, mas vamos pra história. Isso foi no ano de 2014 e eu tinha 19 anos e um parque de diversão tinha acabado de chegar na minha cidade, como acontecia todos os anos. Não era nada espetacular, mas tinha seu charme. E eu fui com 2 amigos numa sexta-feira à noite. Estávamos nos divertindo muito, comemos besteira e já tínhamos ido em alguns brinquedos. Estava tudo muito normal. Até que já mais pro fim da noite, eu vi a Casa do Terror. Era aquela clássica, sabe? Uma estrutura com caveiras pintadas, correntes falsas ali na entrada e gritos gravados saindo ali por alto-falante. E os meus amigos não quiseram ir. Disseram que era bobeira, gastar dinheiro à toa. Mas eu sempre gostei dessas coisas, então eu queria ir. Então eu entrei e assim, lá dentro era exatamente o que eu esperava. Bonecos mal feitos, luz Ai, gente, que palavra difícil. Bonecos mal feitos, luz estroboscópica e alguns sustos baratos. Mas quando eu cheguei no último corredor, bem perto da saída, algo estranho aconteceu. A luz dentro da casa falhou por completo e tudo ficou escuro de repente. Tão escuro que eu não via nem a minha própria mão. Eu ouvi um estalo seco, tipo uma madeira quebrando, e então um silêncio total. A porta de saída se abriu devagar, com um rangido meio assim metálico, então eu atravessei. Mas, Leandra, quando eu saí, não era mais o mesmo parque. Era o mesmo lugar, né, com os brinquedos, as barracas, até a música de fundo, mas tudo parecia diferente. A atmosfera estava pesada, envolta ali numa névoa densa que cobria tudo até os tornozelos. O ar estava frio e com um cheiro forte de ferrugem e terra molhada, como se tivesse algo podre por perto. E o pior é que não havia mais ninguém ali. Sabe, nenhuma criança correndo, nenhum funcionário, nem mesmo os gritos ali nos brinquedos. Tudo tinha ficado morto. Então eu gritei, né, comecei a correr entre os brinquedos, fui até o kamikaze, o carrossel, eu tentei entrar em algumas barracas, né, bater ali nas portas dos trailers, mas nada, era como se o parque estivesse abandonado ali há anos. Mas ao mesmo tempo ele estava funcionando, sabe? As luzes ainda piscavam, a música estava tocando, só que assim de forma distorcida, mas de qualquer forma estava funcionando. Então eu resolvi sair dali, da onde estava o parque. Passei pela entrada do parque e fui andando pela rua. Mas as ruas elas estavam erradas. As casas eram muito antigas, de uma arquitetura que eu nunca tinha visto. Algumas estavam tortas, como se estivessem afundando no chão. E os postes de luz tremeluziam e não passava nenhum carro, nenhuma alma viva, só eu e aquele silêncio. Depois de andar por uns 15 minutos, já quase chorando, eu vi alguém. Era uma mulher velha sentada na calçada, usando um véu preto cobrindo parte do seu rosto. Ela me olhou como se já soubesse quem eu era, e antes que eu dissesse qualquer coisa, ela falou:
você saiu pelo lugar errado. Não devia ter saído aqui. Fiquei paralisado e perguntei onde eu estava. E ela apenas apontou de volta para o parque e disse com uma voz grave, quase que rouca: volte para onde tudo começou. É o único jeito de sair daqui. E se demorar, ele vai perceber que você tá aqui e vai te pegar. E Leandra, eu não quis nem perguntar quem era esse ele, porque ali eu já estava com muito medo. Eu só sei que eu corri de volta e o parque ainda estava lá, do mesmo jeito, sombrio, quieto e deformado. Eu entrei na casa do terror de novo e tudo estava diferente por dentro agora. As paredes estavam descascadas, com marcas de unha, e o chão estava úmido, meio escorregadio. Mas continuei andando até o mesmo corredor de onde eu tinha saído. E lá estava ela, aquela mesma porta. Então eu a abri. E do outro lado era o parque de antes, cheio de gente, barulho, luzes, e meus amigos estavam ali, perto da barraca de algodão doce, olhando ao redor com uma expressão de preocupados. Eu voltei como se nada tivesse acontecido e fui até eles, mas quando me olharam, quase me bateram. Eles me disseram que eu tinha sumido por quase 2 horas e estavam doidos atrás de mim, preocupados, achando que tinha acontecido alguma coisa. Ou então, disseram que até pensaram que talvez eu tinha ido embora sem avisar. E aí eu ia apanhar 2 vezes se eu tivesse feito isso. Mas aí eu contei pra eles que eu estava dentro do brinquedo. E eu juro por tudo que é mais sagrado que, assim, eu tenho certeza que eu não fiquei mais de 10 minutos lá. Porém, eles ficaram assim olhando pra minha cara, com aquela cara de desconfiança, e eu decidi não contar pra eles o que eu vivi, pois eu sabia que eles nunca iam acreditar. Eu só sei que eu nunca mais voltei naquele parque e nem a parque nenhum. E às vezes à noite, quando eu tô quase dormindo, eu juro que eu ainda sinto um pouco daquele cheiro de ferrugem e terra molhada, e eu fico todo arrepiado. Eu não sei se é minha própria mente que cria isso, ou se, sei lá, por eu ter estado nesse lugar, ainda carrego algo que senti lá, sabe? E bom, Li, esse foi o relato, eu espero muito que você leia. O que você acha que pode ter acontecido aqui? Bom, depois de assistir alguns vídeos no seu canal e também em outros canais pelo YouTube, acredito que talvez eu possa ter ido para Sete Além e que aquela casa do terror era tipo um portal. Mas gostaria também de saber a sua opinião. Um grande beijo e muito sucesso. Um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado o relato. E eu também pensei nisso, né? Que de repente essa casa do terror pode ter sido ali um portal pra você ir. Assim, não se sabe se realmente é Sete Além, porque ninguém lá falou: olha, você tá em Sete Além. Mas aparentemente uma outra dimensão, assim, não tem uma outra explicação. Ainda mais quando acontece isso de que no nosso mundo aqui você ficou horas fora, só que você sabe que não ficou tanto tempo assim, sabe? Porque o lugar, a hora passa diferente nesse outro lugar. Então assim, eu não sei se é Sete Além, mas acredito que você tenha ido aí pra uma outra dimensão. Agora, por que tinha ali esse portal nessa casa, nesse parque, vai saber. Às vezes por algum motivo você foi pra lá, porque por algum motivo não era pra você estar aqui, entendeu? Talvez um livramento também, a gente nunca sabe, né? Eu sempre penso assim que o sobrenatural pode brincar um pouco com a gente, e às vezes a gente achar que é uma coisa, achar que é algo pro mal, e no final das contas ser um livramento. Às vezes, durante aquelas 2 horas não era pra você estar ali naquele parque, entende? Às vezes pode ter sido isso. Mas enfim, vamos para o próximo relato, que se chama Minha Tia-Avó Previu uma Tragédia no ano de 1984. Oi, Lilica, você pode me chamar de Matheus. Esse é meu nome verdadeiro, e se eu precisar usar algum outro nome no decorrer do relato, pode ler tranquila, pois já está trocada. Bom, hoje eu quero compartilhar uma história surreal que aconteceu com a minha tia-avó nos anos 80. Eu sei que muita gente pode duvidar, mas essa história está registrada e se vocês pesquisarem vão até encontrar matérias no jornal. Bom, minha tia-avó se chama Norma e ela nunca se casou, nunca teve filhos e, sinceramente, viveu mais do que muita gente com família grande. Ela viajou o mundo inteiro e foi dessas mulheres independentes, mente aberta e cheia de histórias para contar. Algumas engraçadas e outras completamente bizarras. E é claro que eu pedi a autorização dela antes de estar te enviando, então vamos ao relato.
E essa história que eu quero te contar foi a única que ela contou com um arrepio no corpo. E ela jura de pé junto que não foi coincidência. Era um aviso, algo de outro plano. Bom, foi no ano de 1984, nos Estados Unidos, e ela estava viajando com um grupo de amigos. E o destino daquele dia era o parque... Ai, lá vem palavra em inglês. Era o parque Six Flags Great Adventure, que fica em New Jersey. E bom, todo mundo estava animado porque uma das atrações mais populares era o tal Haunted Castle, que assim, é um castelo assombrado, escuro, com bonecos de terror e muitas luzes piscando. Vocês sabem, né? Clássico dos parques. Mas, na noite anterior a esse dia, minha tia-avó teve um sonho horrível. Segundo ela, foi tão real que ela acordou com o coração disparado. No sonho, ela estava presa em um lugar apertado, cheio de corredores escuros, e esse lugar estava pegando fogo. O calor era sufocante e ela via pessoas correndo e gritando, tentando achar a saída, mas não conseguiam. E ela disse que ouvia os gritos, assim, como se as pessoas estivessem gritando e queimando dentro da própria cabeça dela, até uns minutos depois que ela já havia acordado. E assim, na hora, ela achou que era só um pesadelo. Mas quando chegou no parque no dia seguinte, o sangue dela gelou. Pois o castelo assombrado do parque era exatamente igual ao lugar do sonho. Mesma fachada, a mesma disposição ali das janelas, até a textura das paredes era igual. E ela ali já travou logo na entrada. Ficou pálida e disse que o corpo inteiro dela arrepiou, como se tivesse sido puxada de volta para o pesadelo. E ela surtou. Começou a dizer para os amigos que ninguém podia entrar naquele lugar, pois ia acontecer algo terrível. Que ela tinha visto aquilo na noite anterior e que não ia deixar ninguém ser queimado vivo. E olha, segundo ela, foi um climão, porque a maioria estava animada, queria entrar e, assim, todo mundo só falava daquela atração o dia inteiro, sabe? Inclusive, pelo que ela fala ali, pelo que eu já li nas matérias que eu já vi em jornais, esse castelo era a principal atração desse tal parque. Mas bom, minha tia-avó é uma mulher muito intensa, então quando ela bate o pé, ninguém consegue rebater. Sei lá, é algo ali no jeito dela falar, não sei, só sei que ela consegue convencer todo mundo. Ela ali chorava, tremia e disse que preferia voltar sozinha pro hotel a ver alguém que amava entrar ali. E aí, no fim das contas, como ela mesma diz, depois de dar o show dela, ninguém entrou no tal brinquedo. E aí foram embora, porque eles já tinham andado o parque todo, não tinha mais o que fazer, então saíram ali das proximidades do parque. Leandra, agora vem a parte sobrenatural, porque minutos depois aconteceu algo terrível. Isso porque o Haunted Castle pegou fogo, tipo, de verdade, igual no sonho em que minha tia-avó teve. E o lugar não tinha sprinklers. Não sei o que é isso, tá, gente? O lugar não tinha sprinklers e a maioria das saídas de emergência estavam trancadas. E dentro era tudo altamente inflamável, sabe? Era papelão, isopor e tecido barato. O incêndio se espalhou em segundos e o parque inteiro entrou em pânico. No final das contas, 8 adolescentes morreram queimados vivos lá dentro. Minha tia-avó e os amigos ficaram em choque e ela começou a passar mal e só dizia que sentia culpa de não ter conseguido avisar mais gente. Mas eu acho que naquele dia ela salvou vidas, a vida dela e dos amigos. Talvez fosse isso que a visão queria mostrar. Talvez não era a hora dela e dos amigos e infelizmente era a hora desses adolescentes que morreram na tragédia. E bom, esse foi o relato e como eu disse lá no início, vocês podem procurar no Google porque vão achar matérias sobre. Foi uma grande tragédia na época e é isso. Peraí que eu acho que tem mais coisa aqui embaixo. Ah, não tem não. Aí só mandou beijos, enfim, beijos, adoro o canal e tudo mais. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado o relato. E eu vou pesquisar depois, porque eu não... É aquilo que eu sempre falo, gente, eu olho o título, né, eu escrevo lá a palavra-chave do que eu quero pra coletânea,
leio mais ou menos o início ali pra ver a escrita como que tá, e aí eu separo pra contar. Então às vezes eu me surpreendo tanto quanto vocês. Então eu vou pesquisar pra ver, né, o que eu acho sobre, né, essa tragédia. Mas, gente, que doideira, né? E assim, eu vou pela mesma linha de raciocínio do que ele citou aqui. Acho que não era a hora da tia, avó e dos amigos. E, infelizmente, né, era a hora dessas outras pessoas. É muito tenso falar sobre isso, porque quando a gente fala de um livramento, tipo, não era a sua hora, mas aí não aconteceu nada de terrível, eu acho que é mais simples. Agora, quando você fala de que um grupo de pessoas teve um livramento e mais um outro grupo não, e esse grupo faleceu, eu acho tão pesado. Então, é muito complicado, né? Porque fica aquele pensamento, né? Por que que um se salvou e o outro não, sabe? Por que que era a hora de um e não era a hora do outro? Gente, assim, são muitas perguntas, né? Mas enfim, de qualquer forma, muito obrigada por ter enviado o relato. Eu quero agradecer a cada um de vocês que enviaram aí os relatos dessa coletânea. E bom, vocês sempre me pediam... Nossa, vocês sempre me pediam, é foda. Vocês me pediram muito uma coletânea com relatos de parque. São duas que vocês têm me pedido bastante, de parque e de circo. Gente, de circo ainda não tem nada no meu Gmail, mas de parque tinha esses. A coletânea não deve ficar tão grande quanto vocês gostam, mas é porque, assim, tem alguns temas, né, gente, que é mais difícil ter relato, né? Tem lugares que é mais difícil de coisas sobrenaturais acontecer, e esses que eu trouxe foi ali os que eu encontrei, e eu espero muito que vocês tenham gostado. E é isso, um grande beijo, tchau, tchau, e eu vejo vocês no próximo vídeo.